A paz do Senhor Jesus, irmãos queridos de Ribeirão, do estado de São Paulo, meu querido estado de São Paulo. Um abraço a todo o povo do Brasil, da América Latina, los hermanos del Perú, los hermanos do Perú, yo vos amo mucho. Dios los bendiga, bendiciones de los cielos. Um abraço para os irmãos de outros países, né? Porque fica gravado, talvez agora, lá já é madrugada. Pastor José Carlos, irmão Tony e Samuel 2, o Luca, que estão hoje aqui na técnica, juntamente com o nosso querido Rafael Jacaré. Então, um abraço, porque viu, às vezes aqui, nessa hora lá já é madrugada, já é 2 da manhã, então, I want in this moment to send my hug to our people from Sudan, from Uganda, from Kenya, from South Africa, and other countries of Africa, of Europe and Asia. God bless you a lot. Deus os abençoe muito. Como é que se fala mesmo, pastor José, na língua deles lá? Mungo Akubariki. Que gostoso estar com vocês mais uma vez. Vamos ficar aqui alguns minutos. Hoje me deram bastante tempo. Sempre tem um louvor, estou sentindo falta do louvor, que faz tanta falta. Mas hoje eles quiseram deixar todo o tempo, quem sabe uns 30, 40 minutos, para nós falarmos um pouco sobre esperança às nações. E a palavra de Deus é tudo, não é verdade? A palavra de Deus é tudo. Eu separei aqui 2 versículos preciosos, 2 textos preciosos, para a gente conversar um pouco sobre eles. Em primeiro lugar, Jó. Atenção. Jó é o livro do sofrimento. Começa no capítulo 1, vai até o penúltimo capítulo, muita provação, muita luta. É o passageiro da agonia, é o passageiro da tribulação. Você acredita que é o livro que, pelo número de versículos, de capítulo, que mais tem a palavra esperança? É o que mais tem, a palavra esperança, o livro de Jó. O livro de Salmos tem mais, mas assim, pelo tamanho, não é que o livro de Salmos dá mais de 3 livros de Jó. Veja bem o que diz Jó, capítulo 5, versículo 16. Deus dá esperanças aos fracos. Deus dá esperança aos fracos. Eu queria também agora ir lá para 1 Coríntios 13, que diz aquele salmo do amor, né? É um dos textos mais amados e conhecidos do mundo, até banda não cristã colocou música nesse salmo aqui e canta por aí afora. Diz assim: portanto, agora existem essas 3 coisas, a fé, a esperança e o amor, porém, a maior delas é o amor. Louvado seja o nome do Senhor, invocamos a graça do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo, o poder regenerador do sangue de Cristo Jesus, do seu nome precioso, que está sobre nós nesta hora. É em nome do Senhor Jesus que damos abertura a este estudo bíblico de quarta-feira, completando agora o mês de abril. Louvado seja o teu nome, Pai. Tu és fiel, eu te adoro, eu te glorifico. O velho Anésio está crucificado na cruz de Cristo. Tudo que é do inimigo está amarrado para o lado de fora, não somente deste ambiente aqui no gabinete, aqui no estúdio da Esmirna, mas em todos os lares onde esta palavra estiver chegando. O inimigo está repreendido em nome do Senhor Jesus. E ó Pai amado, tudo que é pecado está lavado no sangue. Então chegamos à tua presença com muita confiança, porque tu és fiel e maravilhoso. Louvado seja o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Este mês, por uma direção de Deus, o tema foi
sobre a esperança, sobre gerar esperança, levar esperança, enfim, sobre esse assunto tão importante. Não é? Os dias são muito adequados para um tema como este, esperança. Realmente, não é? Realmente, agora há pouco, recebemos a notícia que o seu Silvio Scandiuzzi, pai do nosso querido pastor Mateus, foi embora para a eternidade. Foi embora, foi ao encontro do Criador. Olha, agora há pouco, umas 2 horas atrás, né, pastor José, mais ou menos. Então, gente, não é um tempo assim tão fácil. Ele já estava com uma certa idade, mas o vírus o atacou e ele, após uns 15 dias de tribulação, acabou de descansar. Então, é um tempo, eu acho que não fica um dia, para mim, né, que já passei dos 60 e que conheço tanta gente, eu não sei com você, Tony, você que está assessorando aqui, fazendo se passa um dia que você não tem a notícia que morreu um conhecido, um parente, um amigo, e às vezes gente chegada, como agora há pouco partiu o patriarca da família Scandiuzzi, nosso querido pastor Mateus, Fernanda, estamos com vocês, mas aquele que é esperança, ele está com vocês. Então, não há uma época melhor, foi Deus que dirigiu que esse assunto fosse tratado, esperança. E nós estamos pensando assim em esperança, algumas coisas nos vêm à mente, como diz o provérbio, a esperança é a última que morre. Mas na palavra de Deus, a esperança é algo muito mais forte. Para nós, o que é esperança? Você conhece a Bahia? Eu tenho esperança que um dia eu vou conhecer. É algo vago aqui no Brasil, vocês já perceberam isso? É algo vago aqui no Brasil, né? Que carro lindo que você comprou, irmão Tony. Aí eu pergunto ali para o Luca, você tem um carro igual esse? Você diz, eu tenho esperança que um dia eu vou ter. O que é a esperança? É algo vago aqui no Brasil, que pode ocorrer e pode não ocorrer. Mas na palavra de Deus a esperança é diferente. A esperança é semelhante à fé. Ela é quase como a fé. É algo que você espera, mas não espera assim vagamente. Quem sabe um dia, talvez. É a última que morre a esperança. Não, é uma confiança que Deus vai te dar aquilo. É uma confiança. Você está esperando algo que vai chegar. Você percebe a diferença? Você está esperando algo que vai chegar. Não é uma esperança vaga, um sonho distante, que talvez jamais suceda. Não, é algo que você está esperando. Por isso que o Senhor Jesus é chamado de a esperança das nações, a esperança do seu povo. Por quê? Ele não é algo vago, quem sabe um dia. Não, não é não. Nós estamos esperando. Para alguns, ele voltou ontem, está voltando hoje, porque estão indo ao encontro dele. Mas nós temos uma esperança que um dia ele vai romper. Não é verdade, Rafael? O evangelista Rafael está aqui. Você tem uma esperança que Jesus vai voltar. Mas é algo vago? Não. Pode não ser no dia que você está prevendo, mas ele voltará. Então, essa que é as 3 virtudes teologais da Bíblia. O amor, a fé e a esperança, dos quais o amor é o maior. Mas é aí que eu queria somar com você, para você analisar. Por que muitas pessoas estão sem esperança? Por quê? Porque não só hoje aqui, mas lá nos campos de sofrimento, eu costumo chamar alguns lugares da África de campos da dor. Campos da dor. Uma das coisas mais terríveis na vida de alguém, sabe o que é? Não ter perspectiva. Não ter perspectiva. O que é perspectiva? O sentimento que algo virá para você, que algo vai melhorar, que algo vai ocorrer, que, por exemplo, uma perspectiva profissional. O moço tem 17, 18 anos, está procurando um emprego, mas ele tem uma perspectiva que ou amanhã, ou no mês que vem, ou daqui a alguns meses, ele vai ter um emprego. O outro moço está querendo estudar,
terminando o colegial, até o colegial é gratuito, não é verdade? Os que podem fazer numa escola particular o fazem, os que não podem fazem pelo governo. O Estado de São Paulo tem um nível estudantil dos melhores, viu? Meus filhos só estudaram escola pública e, olha, estão muito bem formados. E a maioria dos paulistas são assim, e de outros estados também. Eu falo de São Paulo, porque eu estou aqui, eu conheço, mas você sabe do seu estado. Então, há muitas escolas boas. E aquele jovem tem uma perspectiva, eu vou me formar, alguns vão ser um motorista de ônibus, excelente profissão, é uma perspectiva. Outros, vou ser um construtor, vou começar de servente pedreiro, vou aprender, eu vou ser pintor, vou começar como ajudante, eu vou ser pintor. Precisa de ver como é difícil conseguir hoje um pedreiro, não é verdade? Vai atrás. Né? O que é isso? É perspectiva. É perspectiva. O moço, ele olha para as moças, a moça olha para os rapazes, e ela tem a perspectiva: um dia eu vou amar alguém. Um dia eu vou ser amada, eu vou ter um lar, vou constituir uma família, quem sabe terei filhos. Não é? E o que é isso? Isso é perspectiva. E é aqui que eu queria tocar com você agora. Queria que você pensasse um pouco. Você entendeu o que é perspectiva? É uma parte da esperança. Quando a gente trata de certas regiões do mundo, no Brasil eu não conheço nenhuma assim. Conheço a Amazônia, uma boa parte, morei lá diversos anos. Minha esposa é nordestina, vou lá há mais de 45 anos. Sempre. Não conheço nenhuma região do Brasil que não haja uma perspectiva. Não conheço. Mas quando você vai para os campos missionários, e agora eu quero falar sobre a África, e aquela região ali, olha, da Ásia, é comum você encontrar uma multidão sem perspectiva. O que é isso? Sem uma esperança de melhora. Não tem uma perspectiva. A perspectiva é morrer, virar pole naquele deserto. Né? Essa que é a perspectiva. A perspectiva é conseguir um prato de comida. Poderia passar um pouco agora os nossos meninos, pastor José Carlos, por favor. Pode passar os nossos meninos. Como eu não vou ver aqui, a gente que está aqui não vê o que você está vendo em casa, certo? Então, você pode passar. Qualquer foto dos meninos, todas são de grande valor para mim, tá bom? Já tem algumas aí? Pronta? Qual que você está passando? Dos 3 meninos. Olha, eu não estou pondo a foto de todas por ser menores de idade. E como esse vídeo, essa live, essa ministração de quarta-feira vai ficar no Face, vai ficar no YouTube. Então eu não quero passar as crianças todas, né? Só um pouquinho. E aqui está este pequeno grupo. Olha que lindos que eles são, os meninos e as meninas, não vou nem falar o nome deles. Essa menina que está de branco, ela vem de um lar de muito sofrimento. Ela era muçulmana e veio, né, e sofreu muito, não por ser muçulmana, sofreu por causa da guerra. A guerra tira a esperança, tira a perspectiva. Então estamos hoje atendendo mais de 100 crianças. 70 dessas crianças, 70, 71, tem um outro que está para confirmar, elas já estão com total apoio. O que é isso? O que é um apoio? Elas têm um local para dormir, tem uma comida simples, não é esse banquete que a gente tem aqui no Brasil, não é? Mas uma alimentação boa, suficiente, uma roupa, em geral são roupas usadas que nós levamos, mas todos estão bem vestidinhos, você pode ver aí, né, pastor José, como tão bonitinhos. E eles têm o que é importante, escola. Lá, a escola pública não tem condições mesmo, uma situação muito difícil. Então nós temos algumas escolas evangélicas
algumas escolas cristãs com preço muito bom. Com preço muito bom, bem acessível. Então, os casais, as igrejas, as pessoas do Brasil mantêm essas crianças lá. Temos 2 bases de acolhimento de crianças. Uma em Coboco, Uganda, na fronteira com o Sudão, que são esses aqui. Pastor José, passa as outras crianças, por favor. Passa as outras crianças, se você pode, para mim. Às vezes demora um pouquinho, tá? Isso, pode passar essas crianças que você vai ver aí. Muito bem. Isso, está ótimo. Tem um outro que, infelizmente... sim, esse primeiro, com bastante crianças. Passou? Está aí? Ótimo, muito obrigado, viu, gente? Porque aqui não tem aquele esquema, né? Lá do computador, mas o pastor José vai dando um jeito aí. Aí você pode ver um pouco mais, agora, das crianças do outro grupo. Olha o chão. Dá para você ver o chão aí, de areia? Aí é uma região desértica ou semidesértica, né? Chamada Lodebar. Em português nós chamamos de Lodebar. Aí você pode ver mais uma parte dos nossos meninos. Observa que tem alguns pequeninos. Este homem de camisa laranja, que está sorrindo, é o pastor Peter. Essa senhora alta, de roupa avermelhada, é a missionária, a esposa dele, Zequira, que ganhou nenê anteontem. Hoje já está em casa o pequenino Arão, mais um Arãozinho lá. Então eles estão lá muito felizes. Aqui está uma parte das nossas crianças também. Então, essas crianças, é isso que eu queria falar sobre esperança, né? Sobre esperança, que Jó diz, né? Que o Senhor dá esperança para aquele que está sofrendo. Então foi levado uma esperança para esses meninos. Foi levado uma esperança para esses meninos. Se tivesse um pedestal aqui para pôr esse microfone, eu ficaria muito agradecido, porque eu não dou sorte com esse pedestal, eu logo quebro ele. Então, veja bem, esses meninos não tinham perspectivas. Se eu contasse para você a história de cada um deles tem menino que não tem história. Sabe o que ele tem? Tragédia. Tem tragédia. Tem menina que tem a tragédia. Percebe? Não tem uma história, tem tragédia. Não vai contar, não consegue nem lembrar. Deus deu para a gente algo impressionante. Nossa mente bloqueia más recordações. Ela bloqueia. E com isso o que ocorre? Muitas coisas eles não lembram, mas conforme eles vão sendo curados, eles começam a contar. Eles começam a contar. E é forte o que você ouve ali. É forte o que você ouve ali. Sabe como uma boa parte deles se alimentava? Que eles contaram para nós. Eles vão na feira. Como no Brasil tem feira, lá também tem feira. Mas na feira é comum servir comida. Então vendem o prato de comida. E tem as mesas e as pessoas se servem. Aqui no Brasil é costume, não sei, lá no Paraná, na terra dos pés vermelhos, como se diz, aqui serve-se lanche, serve-se fruta e principalmente pastel frito do japonês, né? Lá também, do chinês ou do japonês. Lá, mas já na África, não. Na África é feito um prato e a pessoa come ali. Então aquelas crianças, para não morrerem de fome, eles ficavam olhando. Então estavam lá algumas pessoas comendo e eles ficavam olhando. A hora que a pessoa se afastava, eles corriam antes que o garçom viesse pegar o prato de comida, eles corriam e pegavam aquele resto de comida e comiam depressa, certo? Então, você percebe o que é isso? Falta de esperança, de perspectiva. Como vai crescer uma criança assim? Como vai crescer? Por isso que agora nós queremos falar dos 3, fé, esperança e amor. É o nosso amor de Deus que foi derramado em nosso coração pela graça de Cristo, amor de Deus que está no meu coração, está na minha vida, que de mim mesmo eu não teria amor. O ser humano é egoísta, nós somos originalmente egoístas, não é? Infelizmente. Mas o que ocorre? O amor de Deus foi derramado em nosso coração,
E com isso, o que ocorreu? Esse amor nos deu força para seguirmos para as nações, para estarmos lá. Me lembro quando... Arruma aqui para mim, meu filho, que isso aqui costuma não... Dá um... E aí? Hã? Aí tá bom, aí eu posso... Está descendo aqui, não tem problema. Essa altura aqui tá bom, mais perto, como é que é? Hã? Benção, obrigado, que equipe maravilhosa. Obrigado, Rafael Valente, também conhecido por Jacaré. Então, voltamos, né, ao que estávamos falando sobre a questão de esperança. Esperança. Então, o amor de Deus derramado em nossos corações fez com que nós marchássemos. Há cerca de 13 anos atrás, um servo de Deus experiente, um homem de Deus que trabalha em muitas nações, nem vou citar o nome dele, porque ele vai em muitos locais proibidos. Um médico experiente, já de cabelos brancos, me convidou para ir conhecer aquela região. Eu disse, meu coração foi assim, eu não vou. Vou não. Não vou. E assim, voltei para casa, decidido, nem pensar no assunto. E de repente Deus falou comigo, vá. Já tinha passado a época de comprar a passagem. Passagem aérea não é igual passagem de ônibus. O pastor Zé Carlos foi coordenador da Garcia. Você pode comprar a passagem 3 meses antes ou 3 minutos, é o mesmo valor. Passagem aérea não é assim. A passagem aérea você pode comprar com 10 meses de antecedência, você escolhe o preço. Quando chega perto, chega a dar o dobro, 3, 4, 5 vezes mais. E Deus operou o milagre, que a minha passagem saiu mais barata que dos demais. E lá fui eu pela primeira vez. Ah, que expedição preciosa, acompanhando aquele homem de Deus. Aí eu pude entender, quando as pessoas falam de miséria. Miséria tem em todos os países do mundo. Você acredita? A nação mais rica é os Estados Unidos. Estados Unidos, todo mundo sabe disso, não precisa nem falar, todos sabem. Tem um estado chamado, são 2 Carolinas, uma delas é tão pobre que o povo vive de assistência social. Em Nova York, tem os moradores de rua que comem comida do lixo. Ainda vi um brasileiro que foi lá e disse, eu comia comida do lixo lá. Ele disse, a comida era boa, a comida do lixo, mas do lixo, né? Percebe, então, miséria, pobreza, há no mundo todo. O país mais pobre da América do Sul era a Bolívia. Depois que o movimento comunista entrou na Venezuela, talvez seja o país mais pobre, não sei. Mas era a Bolívia, ainda deve ser. E o que acontece? Então, a miséria, a pobreza. Mas eu queria falar de outra coisa para vocês. Sabe o que é? Dormir com fome, acordar com fome, passar sede, não ter almoço, não ter janta, não ter nada para comer. Eu fui num lugar em que a mamãe fazia biscoitinho de barro. Biscoitinho de barro. Não sei se colocava um pouquinho de sal. Eu perguntei para alguém se aquilo alimenta. Não tem jeito. Então, é isso que eu fui ver lá. Miséria tem no mundo todo. Mas te dou certeza absoluta, eu conheço um pouco, por exemplo, da Bolívia, que é o país mais pobre da América, talvez ainda seja, da América do Sul. Você não encontra ninguém na Bolívia morrendo de fome. Você vai no sertão nordestino, a cidade mais pobre, eu já estive lá algumas vezes, alguns dos que estão comigo já estiveram lá, os que estão aqui. Eu não vou falar o nome, né, porque nem todos gostam, que cite a sua cidade como a mais pobre do Brasil. Mas lá ninguém morre de fome. Ninguém morre de fome. É claro que tem miséria. O que é miséria? É a pessoa não ter o dinheiro para comprar uma roupa, andar com o chinelinho rasgado,
não ter uma carne, um pedaço de carne para comer. Não tem um pedaço de carne para comer, mas um pouco de farinha, um pouco de feijão, para sustentar, para a pessoa parar em pé. Isso tem em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer lugar do Brasil. Te dou certeza absoluta. Sabe como pode morrer de fome? Um idoso que for abandonado pela família, uma criança que for abandonada pela família. Assim mesmo, tem aí as diretorias, né, que cuidam do menor, do adolescente, não é? Tem as diretorias de cada cidade que cuidam do idoso, e se for descoberto, a pessoa que abandonou aquela criança vai para a cadeia. A pessoa que abandonou aquele idoso vai para a cadeia. Porque no Brasil é impossível alguém morrer de fome. Não é o que ocorre nessas nações. É miséria de fome, de fome, fome. Eu queria passar agora um pouco, pastor José, também, eu não quero ir muito longe, eu queria passar às viúvas. As viúvas, olha, o pastor já está arrumando aí, já está no cantinho, pastor. Essas são as viúvas lá do Saara. Por estar em mídia aberta, eu não vou falar a cidade. É um país, fica sempre entre o quinto e o sexto, com o maior nível de perseguição do mundo. Eu acho que teve um período, pastor José, o senhor já esteve conosco lá, talvez nós fôssemos o único contato, em certas épocas, com o mundo livre que eles tinham. E até hoje é assim. E o que ocorre? Nesses países, Tony, quem é que morre na guerra? É o pai e o jovem. Então, são os homens. É muito raro uma mulher ir para a guerra. E quando ela vai, ela fica na parte de apoio, que é muito importante numa guerra. Mas raramente uma mulher vai para o fronte de batalha. Quem morre lá são os homens, os moços, os pais. Com isso, o que ocorre muito nesses países são os órfãos e as viúvas. As viúvas. É uma coisa muito difícil. Neste lugar que nós estamos dando assistência, não é informação deles não, eu gosto de pesquisar nos jornais, estava havendo fome de pessoa morrer de fome, morrer de inanição. Um pouco mais ao sul, eu vi, havia um trabalho que andava com uma caminhonete pelas ruas, recolhendo as pessoas que tinham morrido de fome. Pense nisso. Você vê aí, o caminhão do lixo passa todo dia, mas ali passava não pelas ruas da cidade, mas pelas estradas, procurando as pessoas que morreram de fome. Eu vi isso com meus próprios olhos, e devo ter essa foto guardada. As pessoas morreram de fome na rua. Alguns tinham uma missão que estava recolhendo, alguns em vida, dando comida para eles. Então vocês percebem? Isso que é esperança que nós temos que levar. E aí liberamos. Nosso alvo era atender 3 viúvas, mas surgiram 17 viúvas, com 51 crianças. Uma delas tem 6 crianças. Uma delas, ela não é viúva, o marido está cego em casa, cegueira. Tem um colíriozinho que a gente pinga, custa barato, eu já levei lá. Lá não tem esse colírio, muitas pessoas ficam cegas por falta de um colírio de 10, 20 reais, pessoa. Que dor. Isso é miséria profunda. É onde acaba a perspectiva, acaba o quê? O sonho, a visão, o projeto de vida. Isso que é esperança. Percebe a esperança da palavra de Deus? Volto a dizer, não é aquela coisa vaga, aquela coisa etérea, evaporando. Um dia eu tenho esperança. A esperança não é algo que você, algo concreto, que vai ocorrer e você está esperando que aquilo ocorra. Mas aquelas pessoas, infelizmente, foi-lhes roubada a perspectiva de vida. Foi-lhes roubada a perspectiva de vida. E tivemos o privilégio, então, de atendê-los lá. Uma dessas mães tem 6 crianças. Tem algumas que ela não é viúva. O marido desapareceu na guerra. Tem isso. Talvez um dia ele volte. Diversas são jovens. Deus abençoe, quem sabe surjam um casamento, mas outro problema desses países em guerra, e a guerra na África é algo comum, faz parte do dia a dia.
Hoje mesmo lá tem 3, 4, 5 frontes de batalha hoje ocorrendo. Hoje. O presidente de um país do lado do Sudão foi morto na guerra semana passada. O presidente foi morto semana passada na guerra. O presidente do país, porque ele também é general de guerra, e ele estava na guerra, levou um tiro e tombou. Vocês percebem? Então, é o que ocorre com a morte dos homens, muitos homens. As crianças ficam órfãos, pelo menos de pai, que é o provedor do lar lá, e ficam muitas mulheres, e morrem também os moços na guerra. Que no Brasil, para um menino servir o exército, né? Temos o nosso querido jovem Luan, que entrou esse ano, 18 anos, 19, não entra antes, não entra, lá não. Com 14 anos o menino está, não no exército do país, lá tem os senhores da guerra. Olha a esperança que ele vai dar. Aquele menino não sabe ler, não sabe escrever, não tem pai, não tem mãe, mas ele agora tem um lugar para ficar. Onde? No acampamento de guerra. Lá no acampamento de guerra. E ele, com 14 anos, ele aprende a matar, ele aprende a morrer. Isso é perspectiva? Não é perspectiva. Não é perspectiva. Isso é tragédia. Então falta muito. E com isso ficam muitas moças sem casamento. Num daqueles países, a esposa do presidente da República, um dos maiores países dali, ela estava pedindo para os homens se casarem com 2 mulheres. Ela estava pedindo, case-se com 2 mulheres, porque nós não temos, a guerra matou os jovens, as moças não têm com quem se casar, case com 2. Case com 2. Olha que recomendação. Isso é perspectiva. Pensa você, jovem que está em casa, você que está aí, né? Ainda não se casou, e você pensando que você vai ser a segunda mulher, ou você vai ser a primeira e vai ter uma segunda. Isso é perspectiva? Isso não é perspectiva, não é esperança, não é esperança. Por isso, quando nós levamos Jesus às nações, nós levamos esperança. Por isso que o apóstolo Paulo diz ali, acabamos de ler há pouco, 1 Coríntios 13, 13, que no final fica a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante é o amor. Por quê? Porque é o amor que vai levar a esperança para as nações. Isso tem me animado a pregar a palavra. Há 100 anos atrás, os missionários tinham vindo ali para o norte do Paraná e pregaram o evangelho. Um deles se converteu. Muitos se converteram no norte do Paraná, no norte pioneiro, região de Jacarezinho, de Cornélio Procópio. E ali morava meu avô, Augusto dos Santos Lima, trabalhando na construção, ele levou meu pai junto, trabalhando na construção da via férrea do norte do Paraná, norte pioneiro. E num domingo à tarde, um homem pegou a sua Bíblia, caminhou quantas léguas eu não sei, e chegou no domingo à tarde, porque no domingo à tarde todos estavam sem serviço, não estavam trabalhando, a não ser quem estava lá de plantão na estação, ou os maquinistas e cobradores. Mas o meu avô trabalhava na construção. E o que ocorreu? Chegou aquele homem de Deus e anunciou o quê? Uma esperança. Meu avô era um homem sincero, um estudioso. As filhas dele, os filhos, todos têm nome grego. Inclusive o meu nome é por causa do meu tio mais velho, Anésio, é o nome grego. Todos têm nome grego. Aristóteles, Arquimedes, Ariosto, Ariadne, e aí vai, Áurea, todos nome grego ou hebraico. Alice, minha querida mãe, nomes gregos. Então, um homem estudioso. Mas faltava algo na vida dele. Aí vem aquele pregador que eu nem sei quem é. Ele nunca falou para nós, devia ter perguntado para ele, mas não perguntei. E veio aquele pregador e anunciou para ele a salvação. E ele se converteu. Entrou esperança na vida dele. A vida dele foi transformada. Ele se tornou um pregador do evangelho. Nunca foi um pastor,
nunca foi um pregador, talvez ele nunca esteve numa rádio pregando, nem teve um microfone como esse, mas no lombo do cavalo, ele peregrinava aqui para esse norte do estado de São Paulo. Encontrei com um pastor Israel, de uma cidade chamada Auriflama. Ele disse: o seu avô veio trazer a Santa Ceia lá no sítio onde eu morava. Falei, meu Deus do céu, meu avô morreu já faz quase 40 anos, e então, há 70, 80 anos atrás, meu avô foi lá levar a Santa Ceia no sítio do pastor Israel, da cidade de Auriflama. Na época ele não morava em Auriflama, morava lá mais para o interior. Então vocês percebem, esperança. Ele tornou-se um transportador de esperança. Ele tornou-se um delivery, como se usa hoje, né? Agora estão abrindo de novo os restaurantes, mas tudo era delivery. Minha filha mandou uma comidinha que eu mais gosto, é comida japonesa, sushi. Gente, que delícia quando chegou lá. E minha filha mandou delivery. Então traz e você se alimenta, não é verdade? Os supermercados também, delivery. E meu avô tornou-se um delivery de esperança. E todos os seus filhos foram salvos. Todos. 10 filhos. 11, desculpe. Todos foram salvos. 4 homens pregadores do Evangelho. Um partiu para a eternidade, mas era adorador. O que teve meu nome, tocava flauta. Fazia flauta de bambu e tocava. Mas ele tinha uma enfermidade. Ele tinha uma enfermidade que dava ataques muito fortes nele, convulsões. E ele caía. Naquela época não havia os remédios de hoje. E ele tocava. Ele não podia ir no culto, porque podia dar nele. Então, podia dar nele a convulsão. Então, as irmãs dele, minhas tias e a mãe dele, a minha mãe, voltavam do culto e cantavam os hinos para ele. E ele tocava na flauta. Um dia ele tocou tão lindo, irmãos, que Jesus chamou para ele tocar lá na glória. Ele tocou tão bonito que Deus falou: você não volta mais não, chega de sofrer, fica aqui comigo. Está lá na glória. Mas foi um tocador de esperança. Sofrendo, irmãos, é incrível. Quando a pessoa tem convulsão, você conhece alguém, ou você passou por essa prova, a pessoa volta num estado de alma, sem esperança, triste e angustiado. Não era o caso do meu tio Anésio. Ele acordava sorrindo. Com 22 anos, Deus o chamou, está tocando no grande coral, que todos vamos estar naquele dia. Isso é esperança, essa é a esperança bíblica. Eu tenho esperança, quem sabe um dia Deus tem compaixão, eu passo pelo purgatório, depois do purgatório, mais um pouquinho de sofrimento, eu passo para o céu. Isso é esperança, não é isso que a palavra de Deus nos fala. A esperança é: eu espero que vou estar na glória. Isso é, estou só contando o tempo, pode ser hoje, pode ser amanhã. Agora há pouco foi o seu Silvio para a eternidade, seu Silvio Scandiuzzi. Eu poderia daqui mais um mês, daqui 20 anos, eu não sei, mas não é algo vago, algo etéreo, é algo eterno. Um dia nós estaremos com ele lá. Então nós somos pregador de esperança. Ora que aquele menino de 12, 13 anos ou até menor, ora que aquela moça de 7, ou adolescente de 18 anos, ou aquela viúva, ou aquele homem, recebe o amor de Deus. Às vezes, gente, o país é proibido pregar o Evangelho, mas não tem nenhum país que é proibido o amor, sabia? O amor não tem jeito de proibir. Então você quer repartir o seu pão com alguém? É impossível proibir-te, proibir-me, é impossível. Então aquela pessoa, às vezes não está, você não pode, nem sabe a língua. Já cheguei em país que eu só sabia 3, 4 palavras. 3, 4 palavras. Estava lá na Coreia do Norte, onde fui recebido com tanto amor, um povo tão querido. Que bênção o povo da Coreia do Norte, a embaixada da Coreia do Norte em Brasília. Que povo hospitaleiro. E quando eu cheguei lá, fui num orfanato, lá pude abraçar as crianças. Eu não conseguia falar nada, eu só sabia falar muito obrigado, mais uma outra palavra em coreano. Mas eu podia abraçar aquelas crianças, eu podia abraçar.
E depois conseguimos uma ambulância para aquele orfanato. Não eu, né? Uma equipe de homens de Deus que deu aquilo lá. E eu fiquei muito feliz com esta bênção. Então o amor não tem jeito. O apóstolo Paulo disse: o Espírito de Deus não está em cadeias, não está em algemas. Impossível. Então, na hora que você anuncia o amor de Deus, o que acontece? Entra esperança no coração da pessoa. Isso que é o Evangelho, isso que é o novo nascimento. É um encontro pessoal que o indivíduo, seja o homem ou a mulher, uma criança ou um adulto, tem com Deus, seja na hora da morte ou com 10 aninhos de vida, não importa. A hora que tem um encontro com Deus, entra a vida, entra a esperança, entra o perdão, entra a graça, e a pessoa se levanta com força. Eu tenho um amigo, Rubens Balbino Figueira. Ele me contou como foi a conversão dele. As pessoas pregavam para ele na rua, ele morava na rua. Pai dele, dentista aqui em Uberlândia. Mas ele abandonou tudo, entrou na droga e morava nas ruas do Rio de Janeiro. Isso é o pior estado que eu cheguei, foi quando eu virei ladrão de mendigo. Você já pensou nisso? Ladrão de mendigo? Acabou a perspectiva, não é? Então o mendigo pedia, mas talvez as pessoas não dessem para ele, ele esperava o mendigo ganhar, ele ia lá e assaltava o mendigo. Olha que situação miserável. E num desses vai e vem lá, acabou sendo preso. E ele lá, do presídio, onde estão diversos políticos que roubaram a nação, roubaram também os mendigos e as crianças, porque estão presos. Num daqueles presídios, ele estava lá, e ele me contou. Ele olhou pela grade, lá no alto, e de longe viu as estrelas, viu uma outra estrela, que era pequenininha. E quando ele viu a estrela, ele falou com Deus: Deus, se tu existe, o Senhor cuida dessa estrela, olha para mim que estou aqui nessa situação miserável. E ali naquele presídio, a luz, a esperança, a graça, a perspectiva entrou naquela vida. Em pouco tempo, ele estava fora da prisão e tornou-se um missionário de Deus, tem pregado em muitas nações. Deus deu um casamento maravilhoso com a missionária Alda, deu filhos maravilhosos para eles. É o nosso Deus. Eu estou olhando aqui para a equipe que trabalha, uma parte da equipe que trabalha às quartas-feiras com os moradores de rua, o Ministério Bartimeu. Ministério Bartimeu. E eles vêm aqui. Tem semana, agora foi interrompido por ordem governamental, mas logo vai voltar. Estão fazendo marmitas, estão levando lá para eles, já que eles não podem vir aqui, por causa da situação da pandemia. E o que ocorre? Essa pessoa vem aqui, o que ela ganha? Não é a pregação. Ela ganha um banho quente. Ela ganha uma roupa limpinha, esterilizada. A máquina lava roupa aqui, ela esteriliza, ela é com água quente, esterilizada, ganha um banho. Tem umas irmãs que vêm, cortam o cabelo, fazem a barba, fica uma pessoa linda, aí olha no espelho, não vê mais aquele andrajo de gente, que estava antes na sarjeta, ou jogado num canto. Vê agora uma pessoa nova, aí ele ganha o quê? Um alimento gostoso. Tem dia eu já almocei aqui, eu já comi com ele. Tem dia que é uma delícia, não é? Tem dia que... Não, todo dia é uma delícia. Glorifico a Deus pelas irmãs, não vou citar nomes dos que trabalham, com uma equipe maravilhosa. A irmã que corta o cabelo, a irmã que cozinha, a irmã que serve, os irmãos que ministram, e os irmãos pregam aqui, um por um. Ouve a palavra de Deus e é dado uma perspectiva para eles. Você quer ir para... Nós temos um lugar conveniado, chama-se Valentes de Davi. É uma fazenda, né, que foi cedida para o uso, não é da missão. Lá está a família Mantovan. Um abraço à família Mantovani, irmãos queridos, que casal precioso. Então, você quer sair da rua?
Se você quiser sair da rua, nós vamos manter lá. Então, nós, com o apoio dos irmãos, Esmirna é um estilo de vida. E sei que a tua comunidade também é um estilo de vida. Nós não podemos ser uma igreja. Olha, nós começa com ES, Esmirna. Vem de esperança. Sabe o que significa a palavra Esmirna? Eu quero falar agora para os irmãos. E para todos, sabe por quê? Esmirna não é nossa comunidade, que é um estilo de vida que Deus te deu. O que significa a palavra Esmirna? Significa bálsamo. Significa mirra. Era um medicamento que vinha dos vegetais, que era muito utilizado naquela época. Lembra quando o Senhor Jesus estava tendo muita dor? A pessoa que estava sendo crucificada, que estava muita dor, eles misturavam um vinagre, um vinho, um vinagre muito forte, e colocava junto o quê? A esmirna, ou a mirra, que é a mesma palavra. E a pessoa tinha um conforto para aguentar aquele momento, como tinha uma cirurgia. Já havia cirurgia até da cabeça naquela época. Como se não havia anestesia? Então era usado o quê? A esmirna misturada com um vinho muito forte. Então o que é isso? É um estilo de vida. O que o Senhor disse para a igreja de Esmirna? Tu és pobre, mas tu és rica. Ou seja, Deus é que vai dar. Eu não estou preocupado se vai faltar o dinheiro o mês que vem para o órfão. Não estou, porque o pai dos órfãos não se chama pastor Eduardo, não se chama pastor Mateus, não se chama pastora Rosária, não se chama pastora Silmara, não se chama pastora Elizabeth, não se chama, não tem o nome de pastor nenhum, nem de pastora. O pai do órfão tem um nome, chama-se Jeová. E o irmão mais velho e senhor dos órfãos tem um nome, o seu nome é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz, mas ressuscitou. Está vivo, trazendo esperança e vida. Por isso nós temos a base também, agora completando a palavra, lá no litoral do Oceano Índico. Podemos mostrar agora o pastor Carlos e a pastora Vera? Isso, olha, vocês estão vendo? São os nossos missionários. Gente, isso é levar esperança. Tem lá um casal de amigos deles, que são da mesma cidade, eles fazem parte aqui do presbitério da Esmirna em Ribeirão, mas residem lá na África. Tem outro casal que está lá agora, em viagem. Irmãos, esse homem tem 69 anos, está vendo como ele é jovem? Essa irmã é um pouco mais nova, né? A esposa dele. São nossos amigos há mais de 40 anos. Irmãos, ele deixou tudo. Deixou 11 netos. Tem uma meninazinha linda do filho caçula que nasceu agora faz uns 15 dias. Eles deixaram tudo. Não, e Deus dá graça. Eu não suportaria, talvez você também não. A pessoa fica longe dos filhos um ano, dos netinhos. E é uma família tão unida. Mas eles renunciaram tudo para quê? Para levar esperança. Estão lá. E desde que eles mudaram para lá, cerca de 4 anos, foi um divisor de águas. Antes da chegada do casal Rosa, que o sobrenome deles é Rosa, Franco Rosa, ela é Domingues Rosa, ele é Franco Rosa, e antes deles chegarem lá, era uma história. Depois que eles chegaram, mudaram. Olha, nós tivemos um temporal muito forte, um ciclone, e a nossa principal templo foi derrubado, né? Tem jeito de mostrar aí, pastor José? Tá? Vocês estão vendo? Olha aí no cantinho, olha aí, tá? Você está vendo aí? Foi derrubado um ciclone. Irmãos, derrubou a casa do pastor com 3, 4 crianças. Graças a Deus já foi reconstruída. Agora o templo está sendo reconstruído. Não falta nada. Na hora certa, Deus move o coração de alguém aqui, de alguém ali. Uma pessoa perde o sono e diz, pastor Anésio, eu acordei às 4 da manhã, lembrando, ora. E aí Deus move aquela pessoa, porque, irmãos, pobre é quem é miserável no coração. É quem se apega aos seus bens e gasta tudo para si mesmo. Esse que é o verdadeiro pobre, cego, miserável e nu. A igreja mais rica era a de Laodiceia. Era uma cidade com faculdade de medicina. Era um dos melhores níveis do Império Romano. Mas o que Deus fala para a igreja de Laodiceia, para a cidade de Laodiceia, vocês são pobres, vocês são cegas, vocês estão nus. Por quê? Porque eles tinham esfriado, tinham ficado mornos. A Bíblia fala do amor que esfria. A Bíblia fala do amor que esfria. Então, concluindo esta palavra,
É isso que eu queria dizer para vocês. Quem está neste campo lá, é uma ilha chamada Buene, e lá está nosso missionário, o casal Ricardo e Chimbica. Um beijo para o Ricardo, para a Chimbica, para os filhos queridos. Deus os abençoe muito. E a todos os irmãos aí da África. Então, tinha muito para falar, muito mesmo, mas queria encerrar aqui dizendo isso. Você é um mensageiro de esperança. Você é um mensageiro de esperança. No meio da semana, os irmãos saem para os lares. Quantos lares estão recebendo através de uma casa de paz? Nós chamamos de Betel, né? Betel significa casa de Deus. Um irmão sai para uma Betel, para evangelizar uma família. Se aquele homem não tivesse feito da casa do meu avô uma Betel, hoje talvez eu não estaria aqui. E você que foi salvo através da minha vida, não estaria salvo também. Mas aquele homem saiu, deixou o seu descanso domingo à tarde, pegou a sua Bíblia e foi. Saia do seu lar, você é um mensageiro de esperança. No final vai ficar o quê? A fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante é o amor. Por quê? É no amor que vai haver a esperança que Deus vai te usar para levar. É hora de você sair, se levantar. Comece agora. Uma pessoa diz, eu quero ser missionário lá na Índia, mas não produz nada aqui. Não produz nada. Como é que vai ser missionária ou missionário lá na Índia, se aqui você não é um condutor de esperança? Um condutor de esperança. Mesmo, o Brasil passa por tempos difíceis, mas há esperança, porque o nosso Deus é o Senhor. O Brasil tem um dono, esse dono se chama Jeová. O Brasil tem um trono, nele não está sentado o presidente da república, nem o governador do teu estado, nem o prefeito. Esse trono tem um nome, o trono dele chama-se trono da graça, e quem está assentado nele tem o nome, é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias ungido de Deus. É ele que está. Eu queria convidar o pastor José Carlos para agora fazer aquele apelo final que ele sempre faz. Pode vir aqui? Vem aqui, por favor. Deus abençoe a todos. Pastor José Carlos é o nosso pastor. Ele exerce o pastoreio. Quero abençoar mais uma vez a família Scandiuzzi, que teve essa grande perda. A mãe também está em estado muito grave. Deus conforte a todos. Mais uma vez um abraço a todos vocês. Deus os abençoe. Pastor José Carlos, completando agora, encerrando este momento. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por sua vida, glória a Deus porque houve um sacrifício perfeito naquela cruz, por minha vida e por sua vida. E por isso ainda há esperança por aqueles que creem. E aqueles que creem verá a glória de Deus, assim diz a palavra. Então, eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração. De repente você está vivendo momentos sem esperança, momentos de tristeza, por uma perca, alguma coisa que aconteceu na sua vida, e você hoje está passando por um momento muito difícil. Eu quero que você, com tua mão sobre o teu coração, você abaixe a tua cabeça, vamos orar. Eu quero que você faça essa oração de entrega comigo. É a oração mais importante da vida do cristão, é quando ela decide que as tribulações, os fardos, aquilo que a leva a andar cabisbaixo, pensando em desistir, agora ela entrega tudo aos pés da cruz. E essa é a oportunidade que o Senhor dá para você e para mim nesta noite. Diante dessa palavra de esperança, até os confins da terra, mas você faz parte, você está aí, você está nessa perspectiva de ser alcançado por essa esperança. E essa esperança chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Se você quer fazer essa oração, coloque a mão sobre o teu coração,
baixe a tua cabeça e diga: Senhor Jesus, com a convicção do seu coração, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida no teu altar. Peço perdão pelos meus pecados, peço perdão pelas minhas falhas, peço perdão, Senhor, por tudo que fiz ou deixei de fazer que entristeceu o teu coração. Eu entrego esse fardo pesado nas tuas mãos. Eu recebo do Senhor agora. Eu recebo, Senhor, o teu perdão para a minha vida. Eu recebo uma nova vida, cheia de esperança e luz para a minha vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque eu creio no sacrifício perfeito da morte do Senhor Jesus, naquela cruz, por minha vida. Então eu recebo a salvação na minha vida e na minha casa, em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, você está nas mãos do Senhor. Agora a esperança habita em você e você não desista. Procure buscar na palavra algum irmão conhecido, um amigo, e compartilhe isso com ele. Se você às vezes estava afastado dos caminhos do Senhor e reconciliou nesta noite, também que essa graça maravilhosa esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa. E todos vocês que estão conectados conosco, eu quero abençoar a tua vida, a tua casa agora em nome de Jesus. Pai, é no teu nome, Senhor, é que nós estamos reunidos aqui. É no teu nome que nós estamos, Senhor, em todas essas quarta-feiras desse mês, falando sobre a esperança e sobre praticar a esperança, não desistir, não esmorecer. Por isso eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada um que está cultuando ao Senhor conosco, em nome de Jesus, que haja esperança sobre a tua vida, que haja esperança sobre a tua casa, e você permaneça firme, porque aqueles que permanecer firmes, não recuar, esses serão, Senhor, salvos e encontrarão com o Senhor naquele último dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenham uma ótima noite de descanso, em nome de Jesus. O shalom do Senhor sobre a tua casa. Amém.